Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Chamar o pessoal do louvor, por favor. Domingo que vem nós queremos fazer um almoço em conjunto, não é? Então nós gostaríamos de convidar os irmãos a estarem conosco. Lá na frente tem um mapa, mas seria bom que os irmãos dessem o nome, para a gente saber a quantidade de pessoas, porque a igreja precisa comprar algumas coisas, né? E aí nós vamos fazer como era feito antigamente, né? O pessoal leva aí um prato, pode ser de arroz, uma salada, uma massa, né? Uma maionese, enfim, alguma outra coisa para poder repartir com a gente. E a gente vai comprar uma carne e vai fazer lá também. Eu gostaria de ver todos os irmãos presentes. É fácil, fica quase em frente à Pedreira São Jerônimo, é fácil acesso, não é? Já foi lá, né? É muito, já faz um tempinho, né? Faz um tempinho nós fizemos um almoço em conjunto lá. Esse ano tem uns 3 aí, acho que marcado. A gente gostaria da presença dos irmãos, né? Tem uma piscina, pode levar roupa de banho, né? Só para quem sabe nadar, porque é funda. Tem um campinho lá que dá para bater uma bola. Tem algumas coisas que dá para a gente passar em uma manhã, uma tarde legal, né? Então toda a igreja está convidada. É só pegar uma panelinha. Eu digo sempre, aquilo que você ia fazer para sua casa, né, lá para comer no domingo, leva para lá, não é? Leva lá o que você ia fazer. E já vai ter lá um churrasquinho também. Então dá para a gente passar um dia gostoso, um dia de comunhão, não é? Nós estamos trabalhando esse tema nesse mês de comunhão. E como pode haver comunhão se a gente não se conhece, né? Então é um bom tempo para a gente poder bater papo de outras coisas, de conversar, de se conhecer e assim por diante. Amém? Então tá bom, espero contar com a presença dos irmãos lá, hein? A lista lá fora, coloque o nome, quantas pessoas vão, ou manda um e-mail para mim, e assim por diante a gente vai juntando os nomes aí, não é? Muito bem, abram lá em Salmos 96. Não se esqueçam também do nosso projeto com relação à fachada da igreja, não é? Então, contamos aí com a ajuda, a cooperação dos irmãos para que esse projeto chegue a seu final antes do aniversário da igreja. Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida a seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale. Julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Cantai ao Senhor, cantai um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Eu quero convidar você a trazer o teu louvor, a tua adoração diante do altar do Senhor nessa noite e colocar diante dele a sua gratidão e tudo que ele representa para a sua vida. Quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento e entrar na presença de Deus. Pai, nós nos colocamos diante da tua santa e amada presença. Louvamos a ti, ó Deus, pela tua fidelidade,
pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia, Senhor Deus, a cada manhã sobre as nossas vidas, pela tua palavra que nos enriquece e nos fortalece, Senhor Deus, pelo teu Espírito que nos dá força, Senhor Deus, para vivermos nesse mundo, pela salvação que nos tem dado em Cristo Jesus, Senhor Deus. Nos reunimos aqui para louvor e honra do teu nome. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Assim nos entregamos diante do teu altar nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. As crianças de 3 a 8 anos podem subir com a Carol. Cadê a Carol? Cadê ela? Ah, tá ali. A Carol ali. Podem subir, crianças de 3 a 8. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos nos colocar em pé. É o dia que celebramos a ceia do Senhor, então vamos cantar a primeira música que diz: Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro que se entregou para nos salvar, para nos resgatar, para nos limpar e nos trazer de volta a comunhão com o Senhor. Amém? Vamos adorar nosso Deus, o nosso Cordeiro Santo de Deus. Novo se fez.
Nós te adoramos. Obrigada, Deus, pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio, ó Deus, se reunir conosco e receber, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos louvores. Nós nos rendemos diante do Senhor e declaramos: não há outro santo, não há outro digno de honra, não há outro digno de glória, não há outro digno de ser exaltado, ó Deus. Nós levantamos as nossas mãos, nós abrimos os nossos lábios e os nossos corações diante da tua presença, ó Deus. Como tu és grande, como tu és santo, como tu és maravilhoso, ó Deus. Aleluia, Jesus. Que um dia Ele voltará, Ele virá para nos buscar, Ele virá buscar aqueles que um dia entregaram suas vidas aos pés da cruz, que se derramaram e se renderam diante do nosso Salvador Cristo. E nós que esperamos esse dia chegar, esperamos no Senhor, esperamos o nosso Redentor, esperamos o nosso galardão, esperamos certos de que assim como nasce o sol a cada dia, assim como o amanhecer a cada manhã, o Senhor virá nos resgatar. Amém?
Espírito sacia nossa sede outra vez. Não vamos ceder, nem vamos temer. Esperamos em Ti, Senhor, libertando nosso guardião. Esperamos em Ti, Senhor. Não santo como nasce o sol, virás a nós, Tua palavra vai permanecer. Virás, deixa Tua glória refletir em nós. Santo Espírito sacia nossa sede outra vez. Virás, deixa Tua glória refletir em nós. Santo Espírito sacia nossa sede outra vez. Deixa Tua glória refletir em nós. Santo Espírito sacia nossa sede outra vez. Virás, deixa Tua glória refletir em nós. Santo Espírito sacia nossa sede outra vez. Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada pela certeza que o Teu Espírito Santo coloca em nossos corações, que vive e que arde nos nossos corações, pela certeza de que o Senhor virá, de que o Senhor voltará e nos levará para vivermos eternamente contigo, ó Deus. Aleluia, Jesus. Somos Tua igreja, embaixadores do Senhor, para anunciarmos a palavra de Deus, para anunciarmos as verdades do Senhor. Irmãos, cada um de nós com as nossas vidas devemos deixar brilhar, deixar revelar a luz de Cristo, o amor do Senhor, para que todos conheçam, para que todos sintam, para que todos tenham a oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus, maravilhoso, grandioso, nosso Rei eterno. Aleluia, Jesus. Somos Tua igreja reunida aqui, embaixadores do Teu reino, reino de amor.
Jesus, só Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. És Senhor de São Paulo e do Brasil. Amém. Você prepara o seu coração agora para ver a oração intercessória. Se você tem algum pedido, se você tem alguém que você deseja apresentar diante do Senhor, venha à frente, que os presbíteros, os líderes estarão orando por você. O pastor estará à frente aqui, conduzindo a oração. Eu quero convidar você, tem um pedido, a chegar aqui à frente. Você está colocando diante do altar do Senhor a tua necessidade, a tua luta. Quero pedir para os presbíteros e os líderes de grupo também estar nos ajudando e orando por essas pessoas, por essas vidas, colocando-as diante do altar do Senhor. Você que está aí assentado, curva a tua cabeça agora e vamos nos colocando diante do Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, por poder entregar as nossas ansiedades, as nossas lutas diante do altar do Senhor. Pai, me vem à mente agora quando Pedro é liberto, Senhor Deus, da prisão. Ele ora ao Senhor, ó Deus, e diz ao Senhor que se levantaram, Senhor, reis, lideranças, ó Pai, contra a obra do Senhor naquela região. Pessoas que se colocaram, Senhor Deus, com muita força contra eles, ó Deus. E ele diz o seguinte ao Senhor, Pai, que o Senhor desse a Pedro e os discípulos coragem e ousadia para pregar o Evangelho, Senhor Deus. E logo em seguida ele também diz que enquanto isso, que o Senhor operasse as maravilhas do Senhor, Deus, com sinais e prodígios, Senhor Deus. Deus, e nós queremos nessa noite fazermos nossas essas palavras de Pedro, Senhor Deus. Que o Senhor nos levante com ousadia e com sabedoria, Senhor Deus, para pregarmos a Tua palavra e falarmos do Teu amor e da grandiosidade do Senhor, ó Pai. Mas também pedimos ao Senhor, ó Deus, que as Tuas maravilhas, Senhor Deus, também aconteçam no nosso meio, Senhor Deus, assim como aconteceu naquela época, Senhor Deus. Os Teus apóstolos, os Teus discípulos, pessoas que foram usados pelo Senhor, ó Deus, puderam levar a palavra e puderam levar também a cura, a restauração, Senhor Deus. E por mais que nós sabemos que a medicina tem avançado, Senhor Deus, por mais que o mundo tenha desenvolvido técnicas, remédios, ó Deus, ainda há muita coisa, Senhor Deus, que o homem não consegue, Senhor. E Pai, é sobre essas coisas que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Que o Senhor opere as Tuas maravilhas, Senhor Deus, sobre essas coisas. Pedimos por aquilo que podemos fazer, Senhor Deus. Nós falamos que o Senhor é o Deus do impossível, Senhor, e nós cremos nisso. Senhor, opera as Tuas maravilhas, os Teus sinais no nosso meio, Senhor Deus. Ó Pai, enquanto esses Teus servos estão estendendo as mãos, Senhor Deus, abençoando essas vidas, Senhor Deus, que o Teu Espírito flua através deles, Senhor Deus. E a graça do Senhor derramada sobre cada pedido que está sendo colocado diante do Teu altar, Senhor Deus. Porque eu sei que há pedidos aqui, Senhor Deus, que foge todo conhecimento humano.
e que não há mais solução, Senhor Deus, a não ser no Senhor. Pai, faça verdade as nossas palavras, Senhor Deus. Quando declaramos que o Senhor é amor, que o Senhor é grandioso, que o Senhor é maravilhoso, faça verdade essas nossas palavras operando, Senhor Deus, sobre essas vidas, de maneira como nunca vimos antes, Senhor Deus. Que sim, queremos continuar pregando a Tua palavra, Senhor Deus. Queremos continuar levando a Tua mensagem, Senhor Deus. Mas queremos ver, Senhor, a operação do Senhor no nosso meio. Não para nosso engrandecimento, Senhor Deus, mas porque nós temos irmãos e irmãs que estão sofrendo, Senhor, com situações que está fora do alcance de qualquer médico restaurar, Senhor Deus. Fora de qualquer ser humano, Senhor Deus, trazer a solução. Oh Deus, eu peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, oh Deus, ouça, Senhor Deus, o nosso clamor. E faça, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, assim como o Senhor atendeu ao pedido de Pedro, Senhor Deus, e operou a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Deus. E muitos foram restaurados, fisicamente, espiritualmente, Senhor Deus. Foram livres, ó Deus, da opressão do diabo, Senhor Deus. Foram livres das doenças, Senhor Deus, das doenças do coração, da mente, Senhor Deus. Quantas maravilhas o Senhor fez, ó Deus. E eu peço que o Senhor opere, Senhor Deus, no nosso meio nessa noite e por todas as noites que nos reunimos aqui em Teu nome, Senhor Deus. Reunimos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, Deus. Pai, ouve o clamor desses Teus servos e atende, Senhor Deus, a cada pedido. É a minha oração, Senhor Deus, que faço em o nome de Cristo Jesus. Opera, Senhor Deus. Opera, Senhor Deus. Amém. Se alguém ainda não orou por você, continua no teu lugar que alguém vai orar. Até isso, o grupo de louvor vai estar nos levando a Deus uma outra oração, num outro louvor. Você que separou o seu dízimo, a sua oferta diante do Senhor hoje, pode entregar durante essa música. E sonda-me, Senhor, o Senhor que conhece o meu coração. Eu quero me entregar diante do Senhor, ó Deus. E como a letra dessa música diz, nós queremos, ó Pai, brilhar como um farol. Nós queremos ser, ó Deus, uma ponte, para que aquelas pessoas que não conheçam o Senhor possam, através de nós, chegar a Ti, ó Deus. Nós queremos brilhar, ó Deus, onde há escuridão, e sermos usados pelo Senhor. Sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que o mundo possa conhecer o Teu amor e se prostrar diante de Ti, ó Deus, diante da Tua grandeza, diante da Tua beleza, da Tua paz, diante do Teu amor, ó Pai. Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me
teu querer, conforme a tua vontade, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas diante do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui nesta igreja, aqueles que ofertaram e aqueles que também não ofertaram, ó Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o trabalho. Abençoa, Senhor, a forma de administrar aquilo que o Senhor tem dado, ó Deus. Abençoa-os para que possam ser prósperos, porque servem ao Senhor, porque temem ao Senhor e porque buscam obedecer a tua palavra. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Os adolescentes podem subir, as crianças também. Como os irmãos sabem, nós, para ser membro da nossa igreja, a pessoa entra em contato com a gente e depois nós apresentamos a igreja. Se passar um mês e ninguém reclamar, nós então aí começa a fazer parte da igreja. Nós temos uma lista que já apresentamos, né? Só que eu não lembro o nome. A semana que vem a gente vai falar os nomes, que já passou um mês. Mas nós temos o Beto, né? Edson, mas parece que o negócio é Beto mesmo, né? Beto e Lucinha, é isso? Então fica definido, Beto e Lucinha, pelo menos. Aí algum pergunta, mas não é Edson? Não, é Beto. Eu falo, não, é Edson. Não, é Beto. Não, é Edson. Mas enfim, então vamos definir, né, Beto? Beto e Lucinha, pode ser assim? Então, por favor, fica de pé. Eles frequentavam a igreja Nazareno lá em Campinas, agora estão para cá e já estão há algum tempo com a gente e querem fazer parte da nossa igreja. Aí vocês vão pensando, olha a cara deles lá, ver se, né? Então, se vocês quiserem continuar vendo esses rostos, é só dizer que aí continua. Obrigado, Beto. Né? Já estão também querendo aí nos ajudar em algum ministério. Isso é bom, né? Isso é bom. E vem vindo para somar, vem vindo para estar aí nos ajudando. Antes de lermos alguma coisa na palavra de Deus, eu queria mostrar algumas fotos da viagem que a gente fez agora, né? Que é uma viagem, nós dissemos, não é uma viagem de férias, porque férias quando a gente não tem problema nenhum. E férias eu tirei quando a gente foi lá para o litoral, né? Ficamos lá uma semana, nem gente na praia tinha. Isso para mim foi bom demais. Né? Foi a melhor semana de férias que eu tirei em toda a minha vida. Né? Porque não tinha nem gente na praia, não tinha. Então foi uma semana muito boa, muito gostosa, né? Mas agora é trabalho, né? Então eu trouxe algumas fotos. Esse grupo aí é um grupo de índios e alguns professores, né, que trabalham lá com eles. Deixa eu ver se funciona esse negócio aqui. Só um minuto. Cadê a luzinha aqui? Se ficar do lado certo, sai, né? Então esses aqui são missionários nossos, não é? Esse aqui atrás também, esses daqui. Tem um outro perdido por aí também. Então, isso é um instituto bíblico que tem lá em Pimenta Bueno, onde os índios vêm para a cidade. De manhã eles fazem o curso bíblico, à tarde e à noite, ou à tarde ou à noite eles vão para a escola secular. E geralmente à noite, a maioria deles, um ou outro só que é à tarde. E à tarde, então, eles têm trabalhos práticos. Então, além do trabalho que aprendem da palavra de Deus, eles estão também continuando a vida deles fora. Então, para variar, sobrou, né, para estar falando para eles. Isso aí é a cozinha deles. São índios de várias etnias. Tem acho que umas 10 etnias lá hoje, diferente, trabalhando ali. Opa, aqui. Esse é o pessoal nosso, né? Então, o Bozo, os irmãos conhecem. Aqui, Julieta, os filhos, Lenine, Gustavo, a esposa, e aqui é o missionário de uma outra missão
que encabeça esse seminário. Esse seminário, então, a intenção dele é ensinar índios a desenvolver e aprender a palavra de Deus, né? E aquele rapaz bonito ali sou eu. Que mais? Opa, eu vou aprender aqui ainda. Irmãos, isso aqui é a questão da cheia lá, né? Que a gente mostrou algumas fotos. Então, estão vendo aqui, né? Esse lugar aqui, né? Essa foto aqui, ó, é a mesma, do mesmo lugar, não é? Então, lá atrás é a casa, não é, que a gente viu aqui, tá vendo aquela casa lá, que tiramos à noite. Esse aqui é o portão, aquele portão que a gente está vendo ali. Opa, esse aqui, né, esse de ferro aí. Isso aí é onde, esses ferros aqui tem algumas pessoas aí que conhecem, né? Que saiu daí. Esses ferros aqui saíram daqui de Valinhos. Né? É aqui onde desce, esse lugar aqui é onde desce um avião hidroavião, né? Que eles usam para ir para as aldeias e assim por diante. Então, essa situação lá hoje, não é? Essa é a entrada da chácara onde a gente estava. Esse é o Rio Madeira, né? Isso aí não conseguiu tirar o carro. Tinha caminhão também, que tem muita tem o porto, né? De Porto Velho ali tem muita coisa. Não é? Essas são algumas entradas de chácara. Essa casa é do nosso missionário, não é? Essa situação da casa dele hoje. Ele ergueu algumas coisas, como a gente está vendo aqui, está tudo para cima, mas né, o mau cheiro, enfim, para mim já estava batendo um pouquinho para cima do joelho, e a tendência era subir mais um pouco. Então orem por eles, né, para que não suba muito e não estrague muito a casa deles, né? Então tiveram que sair meio depressa. Não é? Isso aqui não é cachaça não, viu, irmãos? Porque assim, a tampa, né, meio parecida, né? Então, mas não é não. Aqui é um cemitério, irmãos. Lá atrás tem o rio, e aqui é o cemitério, e aqui é a estrada. Até um menino que estava com a gente falou que os defuntos iam apodrecer tudo. Essa aqui é a igreja, com o nosso missionário trabalha, é da Missionária Unida. Também está toda cheia de água. Tem uma pessoa, esse rapaz que está aqui, ele está ficando na casa, que tem um cachorro, que tem outro, porque as pessoas estão aproveitando que as casas estão vazias e estão entrando para roubar. Já roubaram o motor de um amigo lá, né, coisas. Que isso aqui é a estrada, a antiga estrada, né? Agora está toda cheia d'água. O que eu fiz aqui? Eu desliguei de novo. Então, essa aqui é a saída da chácara. Antigamente saía por essa estrada aqui, né? Aqui era uma estrada e ia embora para lá. Agora está tudo cheio, não tem como sair. Tem uma outra estrada agora que também foi aberta no meio do mato e está daquele jeito, né? Mas nem tudo é ruim, né? Tem um tempo bom. Aqui nós estávamos domingo de manhã, enquanto os irmãos estavam aqui louvando a Deus, nós estávamos lá também, né? Para variar, sobrou para a gente também, né? Falar alguma coisa e tal. E também, ninguém é de ferro, né? Aí um churrasquinho de carneiro, né, seu Zé? Churrasquinho de carneiro, né? Fresquinho, abatido um dia antes, né? Deixado lá no tempero, né? Ninguém é de ferro também. E aquilo que nós vamos fazer domingo, os irmãos já foram convidados, né? Que é o nosso Junta Panela. Lá também, né? Cada um trouxe o seu. E aí, esse rapazinho aqui, ó, primeira vez que eu vi ele tinha esse tamanho aqui, né, Beni? O Beni que lembra dele, né? O pai dele trabalhou com o pai do Beni lá em Pimenta Bueno. Ele está para cá um período e me disseram que o sonho dele é ir voltar para a Alemanha, fazer um curso bíblico e depois voltar para o Brasil para o ministério, né? Então aqui nós estamos aí comendo alguma coisa. É isso, irmãos. Um pouquinho daquilo que a gente fez, nos contatos que a gente teve com os nossos missionários, né, falando da palavra de Deus, mostrando a eles, dando ânimos a eles também, né, por causa das lutas, dificuldades. Agora é um período, eles ficam sem energia por causa das cheias, os postes, a água chegando nos relógios, então dá curto, muita árvore, uma série de dificuldades, né? E eles tinham um curso que era para começar essa semana agora lá. Eles tinham cancelado, só que a notícia não chegou até a aldeia. E apareceu uns índios, porque agora dá para ir de barco até lá na porta. E eles apareceram,
Veio acho que 5 ou 6 famílias. E tem com problema de água, né? De água potável também. Então nós precisamos orar por eles para que a energia funcione todo esse período que os índios estiverem ali, porque aí a bomba funciona, outras coisas funcionam, e então eles têm condição enfim, já que eles estão ali, eles vão dar o curso para eles, e depois eles vão voltar para a aldeia e vão mais para frente, talvez maio, que é a esperança em que em maio a coisa esteja resolvida naquela área, né? Então, orem por eles, para que Deus abençoe, dê força. Não é tão simples, às vezes o desbate, né, a incerteza bate. Tem 2 missionárias alemãs que estavam já tudo pronto para ir para Lábrea, para trabalhar lá com os índios na cidade, mas não tem voo, né? Outra estava tudo pronto também para ir para a aldeia, também não pôde ir porque não tem como ir, não tem voo. Tinha um missionário que já fazia 10 dias que era para ter vindo da aldeia, né, de uma outra missão, e não pôde vir porque também não tinha voo. Enfim, né, agora tem um voo, tem um avião da Asa Socorro que vai dar um apoio lá também para tirar Ribeirinho e alguma coisa assim, se precisa. Enfim, é uma situação bem caótica, né, bem difícil. E ali nós temos os nossos missionários. Aquele dinheiro que você oferta, né, vai para alguns desses aí que estão trabalhando ali e tentando ajudar esse povo a aprender do Senhor e a crescer. Então lembre de estar orando por eles. Ali tem sempre notícia deles ali na frente. Que Deus então possa abençoar essas vidas. Amém? Então isso é um pouco da viagem. A gente ia para uma outra região, né, mas não pôde ir porque os dentes resolveram dar problema tudo lá em cima, né? Então eu saí daqui para ir fazer tratamento de dente, né? Fiz 2 canal e a extração de um dente lá em cima. Segundo alguns entendidos, é por causa do avião. Isso acontece se o dente já não está muito bom, por causa da altitude, não sei o que, ele dá uns problemas, enfim. Mas Deus estava no controle de tudo, e agora que a gente fecha o mapa, né? Agora a gente fecha todo o tempo, então agora a gente consegue olhar o mapa e saber o porquê de algumas coisas. E nós louvamos a Deus por isso, pela direção dele, pela segurança que ele sempre nos dá. Amém? Bom, abram lá então em João 13. João 13. Agora me deram até um negocinho aqui também chique para a gente ficar mudando. Se eu não esquecer, né? Antigamente o pessoal lá em cima ia correndo atrás, eu ia falando, mas agora eles cansaram de... João 13, de 1 a 20. Amém? Abriram aí? Muito bem, vamos dar uma lida então nesses versículos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera a Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha em que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Obrigado. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem,
porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o Senhor não é maior do que o seu Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Muito bem. Aquilo que nos é proposto hoje é sujeitar-vos uns aos outros. Eu fiquei pensando nessa situação de Jesus lavando o pé daqueles homens, sabendo aquilo que eles iriam fazer. Um ia pedir para ele, que queria ver a mão dele, para ver se é ele mesmo. Outro, traí-lo. E outro ia negá-lo. Mas mesmo assim, Jesus dobra ante todos eles e lava os pés dos seus discípulos, mostrando como eles deveriam agir a partir daquele momento, a partir do momento em que Jesus fosse embora, a partir do momento que Jesus fosse entregue, o que eles deveriam fazer. E pergunto, será que nós conseguimos ter uma atitude igual a essa de Cristo Jesus? Será que, e eu fiquei pensando, será que a gente, só o ato, de se dobrar diante de alguém para lavar os pés, dentro daquela cultura, dentro daquilo que era, quem fazia isso era um escravo, ou o servo mais humilde de todos eles era aquele que iria fazer esse tipo de serviço, a pessoa mais simples de todas elas. Então Jesus, como disse, vocês sabem que eu sou o Senhor, o Mestre, sim, mas eu vou mostrar para vocês como é um verdadeiro Mestre, como é um verdadeiro Senhor, e se abaixa na frente deles e lava os pés, dizendo que devia haver essa mesma humildade, devia haver esse mesmo sentimento no coração daqueles homens, que se Deus o havia escolhido, para estarem à frente, para serem os 12 e assim por diante, é porque eles queriam que eles fossem servos. Não, às vezes a gente fica se perguntando, a gente anda por aí, vê lá ministério fulano de tal, uma placa na frente da igreja, tamanho de um bonde, ministério fulano, ministério não sei o que, querendo, sei lá, com isso aparecer o quê? Quando Jesus nos dá a ideia de que nós temos que nos dobrar, nós temos que nos curvar. Então eu queria ver alguns versículos em que podemos aprender essa disciplina com Jesus. Então o primeiro deles, João 11, versículo 28. Jesus foi obediente, e como na palavra diz, obediente até... Oi? Vamos lá, irmãos? Até a morte. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, a morte mais humilhante que poderia existir foi a que Jesus chegou. E em obediência a quem? Obediência ao Pai. E esse versículo diz qual era o sentimento de Jesus. Vejam, Jesus era Deus, Jesus era homem, Jesus era igualzinho a Deus, vamos dizer assim, como melhor dizer isso? Jesus era Deus, Então não tem diferença dele com Deus Pai. Mas aqui, enquanto ele estava aqui, ele se colocou na posição de servo, daquele que foi enviado, como ele mesmo disse, eu fui enviado. E ele diz ali no 28 o seguinte: ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu.
Então Jesus tinha esse sentimento no seu coração, esse entendimento em seu coração, que Deus Pai era maior do que ele, e por isso ele obedecia, ele fazia tudo aquilo que Deus Pai queria que ele fizesse. Não é? E sabe que isso é difícil para nós, irmãos? Sabe que isso é difícil para nós? Aceitar Deus Pai. Quando tudo está bem, nós aceitamos numa boa. Mas quando as dificuldades vêm, quando as lutas vêm, né, quando os apertos vêm, nós ficamos questionando a autoridade de Deus em nossas vidas. Ou não? Ou eu estou enganado? Só acontece comigo isso. Não acontece com mais ninguém. Nós questionamos essa autoridade de Deus. Por que isso, Deus? Por que aquilo? E temos uma relutância tão grande de obedecer ao Senhor, né, de entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas e praticarmos a sua vontade. Jesus obedeceu o Pai do começo ao fim. Por isso, porque ele entendia que Deus era superior a ele. Se Jesus se colocava nessa posição, o que nós devemos fazer? Ter essa mesma essa atitude, chegarmos a isso. Mas não basta só isso. Jesus diz lá em Mateus 20, 28, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. O que ele disse aqui? Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. E ele dá esse exemplo lavando os pés desses discípulos. Mas Jesus tinha em sua mente que ele estava aqui para servir, servir aos homens, servir à humanidade, não naquilo que eles queriam, enfim, mas dentro da vontade de Deus Pai. Ele estava aqui para servir. Isso faz uma diferença muito grande quando nós queremos ter um bom relacionamento, quando nós queremos ter comunhão. Porque quando eu tenho uma postura de ser servido, eu me sento e espero, sempre. Não é isso? A gente vai no restaurante para ser servido. Então a gente senta, estou pagando, eu quero ser. Se tem alguma coisa que não é do meu gosto, eu vou reclamar, eu vou chiar. Não é isso? Não é assim que a gente faz? A gente vai num médico também. A gente vai para ser servido, então a gente reclama, se atrasa, e assim em todos os lugares que a gente se coloca. Para ser servido, nós temos essa atitude. E a nossa paciência, podem reparar, é sempre menor. A nossa paciência nesses momentos é sempre menor. Quando eu estou para ser servido, né, a nossa paciência era sempre menor. Mas quando eu estou para servir, né, e tenho essa atitude de consciência, né, quando eu estou para servir, então muda toda a situação. Vejam bem, quando eu tenho uma atitude consciente, né, porque tem algumas pessoas que se propõem a servir, mas com desejo de ser servido, aí não funciona. O que acontece é que daí tudo, né, é problema, tudo é dificuldade e assim por diante. Nas coisas da igreja a gente vê muito isso. Vê muito isso. Mas quando eu tenho essa atitude realmente de servir, então a minha paciência ela se torna maior, o meu entendimento se torna diferente, né, eu passo a ter uma disposição diferente. E Jesus estava aqui para servir. Ele veio aqui para servir ao Pai, para servir ao homem, ele veio para servir. Lá em Mateus 26, 39, diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que momento foi esse, irmãos? Foi no Getsemane, né? Um momento de dor, de sofrimento de Jesus. Mas qual é a atitude? Qual é a atitude do coração de Jesus diante do Pai? Ele queria fazer a vontade de Deus. Esse era o desejo de Deus, de Jesus. E ele diz: ó, está doendo, está difícil, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres.
Essa é a atitude de servo, não é? Essa atitude de servo, novamente, de Jesus para com Deus. Então, o que Jesus nos ensina aqui é que essa disposição tem que sair do nosso coração, do nosso interior, né? Só vamos se sujeitar aos outros, uns aos outros, quando nós tivermos essa atitude de servo, de servir. Como será, né, o dia em que a gente tiver uma igreja desse jeito, por completo, todos dispostos a estarem servindo e não a servir? Tenho certeza que vai ser diferente, irmãos. Vai ser diferente, porque a gente também vem para a igreja para ser servido. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Culto é o momento em que nós chegamos para servir ao Senhor, servir o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa presença, o nosso momento. É o momento que nós estamos juntos para servir também aos irmãos, com o meu apoio, com minha alegria, a minha palavra de conforto, de exortação, se for preciso. É assim. Aí começamos a ter, então, comunhão, né? Então, vamos ver alguns versículos também que falam sobre essa questão de superioridade do próximo, né? Filipenses 2, que é, eu acho que um dos exemplos, das passagens mais bonitas, onde mostra esse exemplo maravilhoso que é nosso Deus, né? Através de Cristo Jesus. Versículo 3 ao 9 de Filipenses 2 é uma exortação de alguém que serviu muito, né? Alguém que estava acostumado a ser servido dentro da sua antiga religião, mas que depois do encontro verdadeiro com Cristo, ele tem uma transformação. Por quê? Porque já existia no coração de Paulo um desejo ardente de ser servo do Senhor. E passar de servo do Senhor para servo dos irmãos foi fácil para Paulo, porque ele tinha esse desejo. Por isso Deus então interrompe o ministério de destruição de Paulo, né? Porque Paulo tinha um ministério de destruição na sua antiga religião, que era destruir o cristianismo, e dá a ele um ministério de reconstrução, de restauração, né? Muda completamente a direção da vida desse homem. Por quê? Porque ele tinha um coração disposto a servir ao Senhor já. Então servir ao próximo não é tão difícil para Paulo. Mesmo que às vezes ele era meio duro, como foi com Marcos e assim por diante, mas era homem, né? Filipenses 2, versículo 3 ao 9, então. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo então nos exorta a olharmos para as outras pessoas como superiores a nós. Não que eu tenha que ter aquela disposição de que os outros são superiores e eu não sou nada, né? Não é isso. Não é isso. Porque tem pessoas que ela não consegue sair daquela prisão de que ela é um nada, né? E não consegue erguer a cabeça e andar com a cabeça erguida e assim por diante. Não é isso, mas considerar os outros superiores, né? E entender a situação. Aqui Paulo exorta que nós precisamos ter essa humildade no coração, né? Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, a exemplo de Cristo Jesus, que sendo Ele Deus, Ele desceu aqui à terra e se fez forma de homem, igual a qualquer um. Igual a qualquer um. E aí que está a beleza do Evangelho, aí que está a beleza do cristianismo, que nós temos um Deus que se fez homem, e tinha dor, tinha alegria, tinha tristeza, tinha sofrimento, e como homem tinha as pressões que nós temos, não é? E viveu aqui nessa terra para servir ao seu próximo. E Paulo está nos exortando a termos essa atitude, né? De olharmos para as outras pessoas
nunca de cima para baixo, porque isso faz nos tomar essa posição de ser servido. E como eu disse, quando nós temos essa posição de ser servido, nós começamos a deixar de entender todas as situações e passamos a sermos juízes e declararmos as sentenças na vida das outras pessoas, não é? Da vida das outras pessoas. Eu já esqueci, né? Ou o pessoal mudou lá em cima. Ainda bem que mudando aí, ó. É coisa do hábito, né? Fazer o quê? Então tá bom. Eu falei que eu ia esquecer desse negocinho aqui de novo. Muito bem. 1 Pedro 5, 2, 3. E aqui ele está falando para uma classe de liderança, uma liderança eclesiástica, porque nós vemos hoje, irmãos, uma certa liderança eclesiástica, uma liderança religiosa, que tem uma postura de ser servido que é algo espetacular, não é? Tem uma postura assim de que não é? Quando chegou o santo homem de Deus, né? Como dizem por aí, não é? Eu digo assim, com uma arrogância espiritual, que tem algumas coisas que a gente vê essas pessoas fazendo, e algumas fazem até por ignorância mesmo, mas tem uma postura assim, e Pedro está dizendo a eles, olha, versículo 2 já do 1 Pedro 5, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pedro aqui diz, olha, vocês como líderes, vocês têm que ser exemplo. Vocês têm que ser esse exemplo que Cristo foi, não é? E aí penso aquela frase de Paulo que eu acho maravilhosa, que é: ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, não é? Porque não há diferença diante de Deus de quem está aqui à frente com alguém que está sentado. Talvez até haja. Talvez até haja, né? Deus olha muito mais, talvez, do que aquele que está na frente. Não é então, irmãos. É isso que Pedro está dizendo assim: olha, vocês têm que fazer por amor. Vocês têm que mostrar e serem servos. Não é só nisso, mas Colossenses 4:1 também fala sobre essa posição, como é difícil, né? O ser humano ele galga uma posição e isso mexe muito com ele. Ele diz aqui: senhores, tratais os servos com justiça, com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Trata com igualdade, trata com justiça. Isso que Paulo também está dizendo aqui aos que são senhores, né? E aos servos, que eles têm uma posição de obedecer, e tudo o que o vosso Senhor, no versículo 22 aí, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Sabe, também não tem aquela postura de se achar menor, e por se achar menor tem uma reação negativa a tudo aquilo que vai ser feito. Paulo está dizendo: você trabalhe dignamente, não é? E ao Senhor trate dignamente aos seus servos. Irmãos, tudo isso vai nos levar a conseguirmos viver um evangelho verdadeiro e em sujeição uns aos outros, em sujeição uns aos outros. E por fim, por último, a disciplina da humildade, né? Exercer a humildade não é nada fácil, não faz parte da nossa natureza carnal, não é isso? Não faz parte, irmãos. A gente sabe que é duro. Por isso, quando alguns conseguem galgar alguma coisa, então se tornam pessoas insuportáveis, e tornam pessoas insensíveis e assim por diante. Mas isso não pode ser no nosso meio. Isso pode ser lá fora, no mundo lá fora. Mas no nosso meio não pode ser, irmãos. De jeito nenhum, né?
E principalmente quando a gente se trata de igreja. Pessoas que, por terem um cargo, acham que são, né, os tchan-tchan-tchan. E não é assim que Deus quer. Né? E vamos ver lá 1 Pedro 1, 13 ao 21. Então, trabalhando a nossa mente, né, como diz Pedro aqui, e por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que teníeis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos, em tudo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Como eu disse, nós não temos essa natureza de sermos humildes, de servirmos, mas essa natureza tem que ser colocada aos pés da cruz. Porque em Cristo Jesus nós temos condições de vivermos essa sujeição uns aos outros, em amor. É simples. Eu erro, você erra, nós erramos. Por que não nos perdoamos? Se sujeitando uns aos outros. Deus já perdoou, morreu na cruz. Não é isso? Eu tenho uma maneira de ser, você tem outra. Cara, eu fui criado de um jeito, numa certa classe social, numa cidade diferente, talvez da sua. Você foi criado em outra, numa outra educação. Irmãos, há tantas coisas que nos diferenciam, que se a gente for pôr na balança, a gente vai ficar doido. Mas quando nós temos essa postura de servo, nós não colocamos essas coisas na balança, porque nós já entendemos que elas existem. Mas que em Cristo Jesus, que pegou lá 12 discípulos, totalmente um diferente do outro, mesmo que fossem formados numa mesma cultura, que é diferente do nosso. Eu digo que na nossa época é mais complicado até do que naquela época. É muito mais complicado, mas não é impossível. Nós temos essa postura de servidão, de servo verdadeiros. Porque Cristo morreu na cruz para que pudéssemos viver tudo aquilo que Ele viveu. Irmãos, se nós queremos uma igreja forte, nós precisamos ter uma comunhão verdadeira, e dentro da comunhão verdadeira, como nós temos visto aí e em outros estudos, não é? E que se encontra a sujeição, se sujeitar uns aos outros. E aí nós vemos Jesus Cristo lavando os pés uns dos outros. Eu até tinha pensado em trazer uma bacia aqui, né, para a gente fazer umas coisas aqui, mas eu achei que não era o momento ainda, né? Porque o certo seria termos essa bacia aqui e pensarmos quem nós iríamos lavar os pés. De quem nós iríamos lavar? De quem? Eu fiquei pensando, bem, para mim lavar os pés da Ana é fácil, até um beijinho até se ela quisesse, né? Mas e de outros? Não que eu tenha diferença, né? Também não tenho igualdade com todo mundo. Mas eu gostaria que você fizesse o exercício agora. Quem você lavaria os pés? Não precisa falar, não.
Quem você lavaria os pés nessa noite, se nós estivéssemos aqui? Veja, Jesus lavou os pés de homens que foram com ele, mas lavou os pés de homens que o traiu, que o negou, que duvidou. Ele lavou os pés de todos eles. Esse é o exemplo. Mas essa é uma atitude que saiu do coração de Jesus. Ele queria ensinar alguma coisa, ensinou alguma coisa àqueles homens, como está ensinando para nós hoje. Irmãos, só uma igreja, uma verdadeira comunhão vai chegar a algum... Só uma igreja com uma verdadeira comunhão vai chegar a algum lugar. E se você faz parte dessa igreja, você tem a obrigação de aprender aquilo que Deus quer, aquilo que nós estamos tentando ensinar, para que realmente essa verdadeira comunhão aconteça no nosso meio e nós possamos crescer como um corpo sadio. Como um corpo sadio. Porque era uma das qualidades que nós vemos lá em Atos 2, de 37 a 47. Eles se admoestavam, eles se corrigiam mutuamente. Isso trazia alegria ao coração de Deus. E diz a palavra que Deus ia acrescentando pessoas. Por que Deus ia acrescentando pessoas naquele meio? Porque ele sabia que ele podia colocar que ali talvez não havia essas diferenças, não havia esses genes defeituosos, que iriam trazer dificuldade lá na frente. Então ele ia acrescentando pessoas. Ele ia acrescentando pessoas. Então, eu quero convidar os irmãos a meditarem sobre isso, a exemplo de Cristo Jesus, que veio para servir, que veio para ser servo. Você está disposto a ser servo? Você está disposto a servir? E não só aquele que vai te dar uma risadinha, não. Aquele que vai te fazer cara feia também. Não? Aquele que vai te fazer cara feia também. Ou aquele que te fez alguma coisa, ou aquele que você acha que te fez alguma coisa. O evangelho não é fácil não, irmão, se a gente for pensar. O evangelho não é fácil. O evangelho tem umas dificuldades aí que nos prende. E eu creio que uma delas é essa tal de sujeição uns aos outros. Mas eu tenho certeza que quando Deus olha e vê uma casa, vê um lar, onde há essa harmonia, o coração dele se alegra. Quando Deus olha e vê uma igreja, onde há essa harmonia, onde há essa disposição, o coração dele se alegra. E quando o coração de Deus se alegra, quem é beneficiado? Somos nós. Quando o coração de Deus se alegra, ele derrama bênçãos sobre nós. E eu quero convidar você realmente a meditar. Tem ali no boletim, tem esses versículos. Medite em casa também. Medite em casa também sobre esses versículos. Tem aí no meio, tem uma folha solta, tem os estudos do grupo da semana e tem esses versículos aí. Medite em casa sobre esses versículos. E qual seria a sua atitude? Se realmente tivéssemos uma bacia aqui, quem você iria lavar os pés? Quem você iria lavar os pés? Porque quando Jesus lavou os pés daqueles homens, ele estava mostrando que do coração dele havia perdão para todos eles. Para todos eles. Tanto é que Pedro negou, Pedro pintou e bordou, mas de repente Pedro fala, opa, errei, e voltou, e já estava perdoado. Judas não fez isso. Se Judas volta também, ele estaria lá nos céus com Deus, mesmo depois de ter traído Jesus. Porque Jesus já havia perdoado eles quando ele lavou os pés deles e consumou lá na cruz o perdão. E assim também estamos reunidos nessa noite para celebrar a libertação desse velho homem que não tem esse desejo no coração de ser humilde, Como eu disse aqui, essa natureza carnal nossa, Essa natureza caída,
que não quer exercer humildade, não quer exercer servidão, não quer nada dessas coisas. Mas em Cristo Jesus isso nos é possível. Porque um dia ele veio e morreu na cruz. E não ficou morto, né? Você sabe disso, ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para que essas questões fossem resolvidas em nossos corações e nós pudéssemos viver uma comunhão verdadeira. Para que as pessoas de fora possam ver, e como diz lá no final do versículo 47 também, a igreja era bem vista pelas pessoas de fora. Para aqueles que realmente queriam alguma coisa com Deus, olhavam para aquela igreja que estava nascendo e via algo bom, maravilhoso. Cara, os judeus, muitos deles não queriam nada, então perseguiram. Mas aqueles que estavam com os corações já abertos para servir ao Senhor, olhavam para aquilo com gratidão. E a igreja então era bem vista pelas pessoas de fora. Isso nos é possível também. Só depende de mim. Só depende de mim. De mais ninguém. E só depende de mim porque um dia eu aceitei a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E no aceitar esse Cristo como Salvador e Senhor da minha vida, Ele me deu a possibilidade de ter agora um coração diferente, uma mente diferente, um coração limpo e coloco diante dele, coloco os meus pecados aos pés da cruz de Cristo e confesso, e já tenho a certeza de que já foram perdoados. Você tem a certeza disso? Tenho certeza disso. Eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. Vou pedir ao grupo do louvor chegar aqui à frente. E vamos fazer o seguinte, você vai pegar os elementos da ceia. Como nós não temos a água aqui e nem a bacia para lavar, quem sabe você pode pegar e entregar para alguém a ceia do Senhor. Quem sabe você pode fazer isso. Você chegar aqui à frente, pegar os elementos da ceia, está participando conosco desse momento.
Só um minutinho, irmãos. Faltou um pouco de pão aqui. Vamos repartir aí, irmãos. Vamos repartir aqui. Todo mundo pegou aí? Ah, agora já repartimos. Muito bem. Nunca falta, né? Casa do Senhor nunca falta. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nesse momento nós nos alegramos na Tua presença, Senhor Deus, porque sabemos o significado daquilo que estamos participando nessa noite, Deus. A nossa restauração, Senhor Deus, é a nossa segurança, a nossa certeza de que um dia estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Pai, obrigado, Deus, por Cristo Jesus, que veio a este mundo e veio para servir ao Senhor, serviu à humanidade, Senhor Deus. Que esse mesmo Espírito age em nossos corações e que todas as diferenças, Senhor Deus, caiam por terra em nome de Cristo Jesus. E nós possamos, como igreja, viver uma verdadeira comunhão, Senhor Deus, como se deve, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Pai, nós sabemos que para isso nós precisamos da Tua providência. Por isso, Senhor Deus, derrama a unção necessária em cada coração aqui. A unção necessária parte do Teu Espírito, Senhor Deus, para que possamos ter, Senhor Deus, essa verdadeira comunhão. Pai. Deus, mais uma vez nós agradecemos. Podemos participar desse momento em Cristo Jesus. Amém. Podemos comer do pão e beber do cálice. Deus abençoe a todos, tenham uma semana guardada e abençoada pelo Senhor. Se esqueçam do nosso encontro no domingo, é muito importante esse momento também para nós como igreja, do nosso Junta Panela, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um, tenha uma ótima semana na paz do Senhor. Amém.